O dia era 16 de março de 1990. A inflação, em novembro do ano anterior, ultrapassava os 107.000% naquele período. E nesse momento, nesse exato dia, o então governo do presidente Fernando Afonso Collor de Mello anunciou, como medida para controlar o avanço desenfreado da inflação, o congelamento de boa parte do capital em bancos alocado na poupança. Com somente uma canetada, aquele que era para ser um dos mais seguros investimentos de toda a nossa economia perdeu quase todo o seu valor. Anunciado pelo Ministério da Fazenda, gerenciado na época por Zélia Cardoso de Mello, a medida tinha como objetivo central controlar o avanço desenfreado da inflação naquele período, que somente dentro daquele mês atingiu a casa de 84%. Ou seja, se no começo do mês você gastava R$ 100 para comprar um produto, agora no final do mês, para adquirir aquele mesmo produto, você teria que desembolsar uma quantia de R$ 184. Claro que para produtos de valores pequenos isso acaba não sendo um diferencial tão significante. Agora, imagina para um produto de R$ 10.000. Apesar de tudo, a moeda real não existia naquela época. Eu só vou estar usando aqui essa moeda para poder facilitar a nossa conversa. O conteúdo de plano real pode ficar para outro vídeo. Mas, voltando aqui para o nosso assunto de hoje, a medida, que ficou conhecida como Plano Collor, tinha outras ações ligadas a essa, como redução de gastos do governo com o fechamento de algumas estatais, mudança da moeda de cruzado novo para cruzeiro, criação de um novo imposto sobre operações financeiras, além de uma série de outras medidas que visavam, como dito anteriormente, controlar o avanço da inflação. Mas aquela que com certeza trouxe mais medo e insegurança para a população brasileira foi o anúncio do confisco de 80% de todo o capital alocado na poupança em todo o território nacional, tirando de muitos que não era só mais um simples dinheiro guardado, mas resultado de anos de trabalho e muito esforço. E o pior de tudo isso é que a população brasileira se expôs a esse investimento buscando segurança, entretanto, no final acabaram recebendo um risco muito alto por um retorno quase que insignificante. Risco esse que sabemos que hoje não precisamos nos expor para ter um retorno tão pequeno, podendo até ter retornos superiores por riscos inclusive menores. Então, se você quer entender um pouco mais como funciona a poupança, além de entender quais ativos você pode usar para substituir ela, fica nesse vídeo, que é sobre isso que eu vou falar. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Sejam todos bem-vindos a Prime Journey. Eu me chamo Yuri e, bem, poupança. O que falar desse ativo? Criado no ano de 1861, a poupança é um ativo que fica classificado na categoria de ativo de renda fixa. Ou seja, antes mesmo de você colocar um determinado capital nele, você sabe que um certo montante, passado um determinado período de tempo, vai dar para você um retorno já esperado. Então, antes mesmo de você colocar o seu capital lá, você sabe quanto você vai ganhar. Atualmente, ela é o ativo com o maior número de pessoas físicas investidas em todo o território nacional. E ela é dividida em duas partes, sendo uma delas a caderneta de poupança e a outra a conta poupança. A conta poupança é basicamente um lugar para onde você envia o seu dinheiro para que ele possa ser aplicado na outra parte, a caderneta de poupança, que é de onde você tira os seus rendimentos. Além disso, a conta poupança também te permite realizar transações financeiras. Então, quando você manda dinheiro para poupança para poder pagar uma outra pessoa ou pagar uma conta que seja, você está tirando o seu capital, na realidade, da sua conta poupança e não da caderneta de poupança. A caderneta, por outro lado, é a parte que de fato trabalha como um ativo desse investimento. É por conta dela que você consegue receber uma quantidade específica de capital através do investimento realizado por você em uma instituição financeira. Esse é um ativo padronizado em todo o território nacional. Ou seja, independentemente da instituição financeira que você escolher, os rendimentos já são pré-definidos. E você pode calcular esses rendimentos de duas maneiras, a depender da nossa taxa básica de juros da economia, a taxa Selic. Se a Selic estiver superior a 8,5%, então o seu rendimento será dado por 0,5% do valor investido, mais uma taxa referencial, trabalhando como juros sobre a sua aplicação financeira. Já se a taxa Selic estiver igual ou inferior a 8,5%, vai ser dada por 70% da taxa Selic no momento presente, mais uma taxa referencial. E essa taxa referencial, que eu falei tanto nas contas, ela é historicamente muito baixa. E para valores pequenos, que é a realidade da maioria da população brasileira, ela quase não vai fazer diferença nenhuma. Então, pelas nossas
contas aqui, quando eu for fazer um comparativo entre a poupança e um outro investimento, eu vou basicamente estar trabalhando com essa taxa referencial como sendo igual a zero. Então, para mostrar para vocês como a poupança funcionaria como investimento no presente momento, com a gente tendo uma taxa Selic igual a 13,25%, a gente iria cair naquele primeiro regime. Ou seja, aplicando R$1.000 na poupança, a gente teria, ao final de um mês, um rendimento de 0,5% desse valor aplicado. Receberíamos no final desse mês R$5 sobre aqueles 1.000 aplicados, totalizando, portanto, R$1.005 ao final desse tempo corrido. E aqui tem outra característica importante da caderneta de poupança. O rendimento dela ocorre somente ao final do período, ou seja, ela rende mensalmente. Porém, o rendimento só cai para você ao final do mês, depois do seu investimento ser realizado. Se você tira antes de completado um mês aqueles R$1.000 aplicados lá no começo, você somente vai estar tirando esse próprio valor, não vai estar tirando nenhum rendimento em cima do capital aplicado por você. Então, basicamente, de forma geral, a poupança tem algumas características, e são elas: baixa volatilidade, afinal ela não é um ativo como uma ação que você compra e ela valoriza, você vende e ela desvaloriza. Padronização dos rendimentos independentemente da instituição financeira selecionada para você aplicar o seu capital. Alta liquidez do capital e baixa dos rendimentos, tendo em vista que você pode tirar o seu capital quando você quiser, sem precisar de uma aprovação prévia ou mesmo um período de aguardo para a realização da retirada. Entretanto, os seus rendimentos, por caírem somente após um mês, você não possui uma alta liquidez desses rendimentos. E falando de rendimento, outra característica importante da poupança é seu rendimento garantido, dado a sua classificação enquanto ativo de renda fixa. E por fim, a característica mais marcante da poupança é ter pouco ou nenhum risco, ou pelo menos era para ser isso, se a gente não tivesse a história lá do começo do vídeo para dizer exatamente o contrário dessa afirmação. Então, usando o triângulo dos investimentos apresentado no vídeo anterior, para analisar esse ativo enquanto um investimento, a poupança vai ter alta liquidez, baixíssimo rendimento e baixíssima segurança, sendo no final quase a mesma coisa que deixar dinheiro guardado na carteira. Claro que o que aconteceu com a poupança não é impossível de acontecer com outros ativos, até porque o governo é o próprio emissor da moeda, e se ele quiser tirar moeda de você, ele vai tirar de uma forma ou de outra. Mas você pode ainda melhorar os rendimentos dos seus investimentos aplicando em diferentes ativos, dado o prazo para retirada daquele capital investido. Se você tem em vista, por exemplo, o longo prazo, você pode investir em ativos com maior foco em segurança e rentabilidade, não se importando tanto para a liquidez, porque você não tem o objetivo de tirar esse dinheiro investido agora. Um exemplo é o Tesouro IPCA+. Esse ativo está ligado ao IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Essa é uma das taxas pela qual nós conseguimos calcular a inflação em um determinado período. Eu não vou me alongar muito na explicação do IPCA nesse vídeo, porque não é o assunto foco do nosso conteúdo de hoje. Então, vou deixar para trazer a explicação a respeito dessa taxa em um outro conteúdo. Mas voltando lá para o Tesouro IPCA, esse tipo de ativo tem o seu rendimento dado por uma parte pré-fixada e uma parte pós-fixada. A parte pós-fixada é a própria taxa de inflação no período. Então, se eu comprar um título hoje com vencimento para 2045 e nesse período a inflação for de 6%, independentemente da flutuação, se essa inflação subiu para 7, depois aumentou ainda mais e foi para 10, por fim ela caiu e foi para 4 e depois voltou e ficou em 6, o que importa é somente o cálculo do valor da inflação do momento da minha compra até o final do período para o vencimento desse título. Essa parte ela é pós-fixada exatamente por esse motivo. Não dá para calcular a inflação sem que você espere o momento inicial da compra do título e o momento final, ou seja, o momento de término desse ativo. Portanto, essa parte ela só vai ser obtida ao final desse período. A outra parte desse ativo, a parte pré-fixada, é um valor já pré-estabelecido sobre o seu investimento. Então ela funciona nessa parte aqui como se fosse a própria poupança. Você sabe quanto vai estar recebendo já logo de cara ao final desse período. O objetivo dessa parte do ativo é chamar a atenção do investidor. Ela funciona como um atrativo para fazer com que mais pessoas coloquem o seu capital nesse tipo de título. Então, por exemplo, um Tesouro IPCA mais 3,5%, naquele nosso cenário onde a inflação é de 6%, a gente teria, para além de uma reposição sobre o nosso capital investido acima da inflação, mais 3,5%. Se a gente investisse, por exemplo, R$10.000, tanto na poupança quanto no Tesouro IPCA mais 3,5%, considerando a inflação nesse período de 6%, em um espaço de tempo de 10 anos, você teria como resultado para a poupança R$ 18.193,97.
Já para o Tesouro Selic, você teria como resultado do seu investimento nesse ativo um montante de R$ 25.937,42. O Tesouro IPCA é um bom investimento para o longo prazo, exatamente por estar atrelado à própria inflação. Então, pelo menos para os produtos que compõem a cesta utilizada para calcular o IPCA em um determinado período, você vai estar, de certa forma, protegido contra o aumento dos preços desses produtos. Além disso, você vai receber um retorno, mesmo que pequeno, em cima do seu capital, para além da própria taxa de inflação naquele espaço de tempo. Indo agora para o médio prazo, você pode continuar procurando por ativos com alta rentabilidade, alta segurança, mas ainda assim com um foco não tão grande em liquidez. Entretanto, com prazos de vencimento menores, até porque seu objetivo é tirar o capital em um espaço de tempo um pouco menor do que aquele para o longo prazo. Um exemplo é o Tesouro Selic. Esse, como já diz o próprio nome, está atrelado à nossa taxa Selic, rendendo, portanto, nas mesmas proporções que a nossa taxa básica de juros da economia. Supondo então que a Selic fique durante todo um ano em 10%, para aquele mesmo cenário de R$ 1.000 aplicados inicialmente, se a gente todo mês aplicasse mais R$ 1.000, nós teríamos então um montante para a poupança de R$ 13.458,92, enquanto para o nosso Tesouro Selic nós teríamos um montante de R$ 13.740,54. Para o espaço de tempo de 3 anos, esses valores ficariam ainda mais discrepantes. Nós teríamos, respectivamente, para a poupança e para o Tesouro Selic, os valores de R$ 71.467,73 e R$ 78.782,25. Todos esses ativos você pode obter eles através de corretoras, mas tem uma forma mais fácil ainda, desde que você já tenha uma conta em uma corretora, que é através do portal do Tesouro Direto. E para investir nele é fácil, eu vou mostrar para vocês como é que faz, então bora lá. Para investir nos ativos que eu trouxe para vocês aqui, é simples, você pode fazer isso através de uma corretora, através de um banco ou mesmo através do portal do Tesouro Direto, que de todos esses é o mais simples, até porque aqui é como se fosse um mercado voltado somente para vender esse tipo de ativo. Para fazer isso, você vai acessar o portal do Tesouro Direto e em seguida vai clicar no botão investir. Você vai ser redirecionado aqui agora para vitrine de produtos, onde você vai poder encontrar os ativos que você tem mais interesse. É interessante ressaltar também que o mercado desse tipo de ativo, ele fica aberto das 9h30 às 18 horas. Então, fora desse horário de operação, você não consegue realizar transações, mas dentro desse horário de operação, vai estar aparecendo aqui para vocês que o mercado está aberto e, portanto, você consegue comprar ou vender esse tipo de ativo. Então, supondo aqui que eu me interessei por esse primeiro ativo, esse Tesouro Selic 2026, e eu quero comprar ele. Eu vou adicionar ele ao meu carrinho, pronto, ele já entrou aqui no meu carrinho, e eu posso seguir realizando as minhas operações financeiras. E vamos supor também que eu me interessei por esse outro ativo aqui, com vencimento em 2032, um Tesouro IPCA mais 5,11%. Então, eu também posso adicionar ele ao meu carrinho. Beleza, tendo aqui meus ativos de interesse, basta agora eu clicar no botão do carrinho. Eu vou ser redirecionado para uma nova página, onde aqui sim eu vou estar concluindo a minha operação financeira. E para conclusão dessa operação, eu preciso selecionar a instituição financeira por onde será feita a cobrança desse valor para a compra desses títulos. É interessante também lembrar aqui que algumas instituições financeiras só permitem a realização desse tipo de operação através da própria plataforma da instituição, como é o caso aqui da Warren. Você não consegue comprar ativos através do portal do Tesouro Direto pela Warren sem ser pela própria plataforma. Você precisa acessar a plataforma deles para fazer isso. Aqui eu vou estar usando a plataforma do Banco Inter para poder realizar essas operações financeiras. E aqui, descendo um pouco mais a página, eu posso selecionar a quantidade que eu quero de cada um desses ativos. Então, posso selecionar aqui mais uma cota desse ativo para mim. E no caso, eu vou estar colocando na minha carteira o equivalente a 0,01 do valor desse título no meu bolso. Claro que como um ativo e não necessariamente como dinheiro, pelo menos não no presente momento. Aqui ao lado você pode ver também o valor total desse título, então quanto ele realmente vale. E no caso aqui desse Tesouro Selic, com vencimento para 2026, o valor é bem maior do que para o nosso Tesouro IPCA+, sendo quase ele 4 vezes maior que o valor. Mas de qualquer forma, para demonstrar aqui como é fácil realizar esse tipo de operação financeira, eu vou estar aqui comprando também uma cota desse Tesouro Selic. Descendo um pouco mais a página, você pode tanto comprar ele a momento presente, quanto agendar essa operação. E para finalizar, basta você clicar no botão investir, ele vai carregar, vai te redirecionar para uma outra página onde você vai poder confirmar as suas operações financeiras e, por fim, encerrar a sua operação adquirindo os produtos que você tem interesse. Depois você é redirecionado para uma página onde você vai realizar o pagamento e, por fim, a instituição financeira selecionada lá atrás vai ser aquela que vai receber o ativo para que você consiga gerenciar. Dá também para gerenciar esse ativo após o pagamento através do próprio portal do Tesouro Direto. De novo, não é impossível que o governo confisque o capital que você aplicou nesse investimento. Porém, aqui é um pouco mais difícil dele fazer isso, porque esse tipo de ativo é um título de dívida que o governo emite. Ele lembra um pouco, no setor privado, as LCAs e LCIs, que são as letras de crédito do agronegócio e as letras de crédito imobiliário. Basicamente, o governo tem uma série de dívidas e para poder pagar essas dívidas, ele emite esses títulos, captando investimento do mercado para arcar com suas responsabilidades e depois ele paga esse investimento feito pelos investidores com o adicional
adicional de um juros, como uma espécie de agradecimento pelo empréstimo do capital. Então, basicamente, se o governo não arcar com essa responsabilidade de devolver ao investidor o capital aplicado, além de demonstrar para os investidores que não é confiável aplicar o seu dinheiro naquele país, ainda mostra que a situação financeira do país não está nem um pouco saudável. E, portanto, que não faz mais sentido não só os investidores do próprio país aplicarem capital na economia nacional, como também não faz sentido investidores estrangeiros aplicarem seu capital dentro da economia daquele país. Além disso, o governo também, como eu já disse, é o dono da máquina de imprimir dinheiro. Caso ele não tenha capital para poder pagar, ele pode simplesmente imprimir mais moeda para poder pagar aqueles a quem ele está devendo. Claro que isso vai inflacionar a economia, mas, de novo, o papo aqui não é inflação, é só falar como esses investimentos podem se diferenciar positivamente da poupança. E por fim, para o curto prazo, agora sim, o seu objetivo vai ser olhar para a sua liquidez. Claro que ainda mantendo um foco sobre segurança. O que você vai precisar reduzir aqui é o seu rendimento. Um exemplo de ativo que se encaixa bem nessa categoria são os CDBs e CDIs de liquidez diária, ou certificados de débito bancário e certificados de débito interbancário. Como, por exemplo, esse ativo que eu vou mostrar para vocês do Banco Inter. Então, vamos lá, para mostrar para vocês como é feito o seu investimento no CDB de liquidez diária. E a exemplo disso, eu vou estar usando um ativo que a gente consegue encontrar ele no Banco Inter. Para isso, eu acessei a minha conta aqui na plataforma do Banco Inter, através do meu navegador. E depois de acessar a conta, a gente vai aqui nessa aba de investimentos. Clicando nela e descendo um pouco a página, a gente vem até esse botão de renda fixa. Clicando nele, a gente entra nessa nova aba. E aqui, já descendo um pouco, a gente encontra o nosso ativo de interesse, que é esse CDB de liquidez diária com valor mínimo de investimento de R$1. E indo um pouco mais aqui para o lado direito da nossa tela, a gente vai ter esse botão aplicar. Clicando nele, a gente é redirecionado para uma nova página, uma página aqui que mostra um pouco mais de algumas especificações desse nosso ativo de interesse. Aqui embaixo a gente seleciona o valor que será aplicado nesse nosso ativo. No caso aqui, só a critério de exemplificação, eu vou estar investindo com vocês R$25. Tendo selecionado aqui o valor que nós iremos aplicar, basta descer agora a tela e clicar no botão investir. Aqui, caso você esteja como eu fazendo a operação através do computador, será necessário que você autentique a sua operação através do aplicativo do Banco Inter. E para isso, basta você seguir as informações que ele apresenta para você nesse pop-up que surge na tela e concluir a sua operação financeira. Tendo feito isso, agora para poder verificar o quanto você tem investido, basta você voltar para a página de investimentos, descer um pouco aqui a sua página e ir no botão mostrar produtos aqui na parte de renda fixa. Clicando no botão mostrar produtos, você vai ser redirecionado para essa página e aqui você consegue ver o valor total que você tem aplicado naquele ativo. O rendimento dele, claro que não é lá aquela coisa maravilhosa, mas uma coisa positiva nele é que, diferente da inflação, o seu rendimento aqui é diário. Ou seja, se eu apliquei capital hoje, amanhã eu já vou ter algum retorno na minha conta sobre esse valor investido. Diferente da poupança, em que o rendimento só cai na conta poupança depois de um mês corrido do nosso investimento. Então, agora que você sabe quais ativos são melhores que a poupança, e ainda por cima tem noção de quais você pode utilizar para prazos maiores, medianos ou menores de tempo, só falta você aplicar o seu capital para começar a ver os rendimentos. Então, não deixa para depois e já começa hoje. No mais, esse foi o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se de fato foi isso que sentiu, deixa o like aqui para mostrar para nossa produção que vocês estão gostando do conteúdo. Se está chegando no canal agora, não deixa de se inscrever também para poder continuar acompanhando aqui os nossos conteúdos. E falando de conteúdo, segue também o nosso Instagram para poder ter acesso a mais informação como essa que eu apresento para vocês aqui. No mais, esse foi o vídeo de hoje e eu te espero no próximo passo da sua jornada.